Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio do livro de Boba Fett, As Ruas de Mos Espa. A gente já começa com uma referência que a gente tinha falado lá na análise do trailer, alguns meses atrás, em que a gente tem um monge de Bumar andando, né, aquela aranha que anda com um vidrinho de água embaixo. Aqueles ali são monges, né, que acreditam que você só vai transcender se você se livrar da sua figura corpórea, então ficam apenas os cérebros naqueles jarros ali e a aranha vai caminhando. Isso é uma referência ao Palácio do Jabba, né, porque pela história esse palácio era dos monges, e o Jabba tomou pra ele. Então isso é uma pequena referência ao palácio que agora tá com Boba Fett. A gente finalmente tem a explicação de como funcionou o vácuo de poder deixado pelo Bib Fortuna, né? Vale lembrar que o Jabba morre em Um Retorno de Jedi e você tem o Bib Fortuna assumindo o trono até a chegada do Boba Fett no fim da segunda temporada de Mandaloriano, o que dá mais ou menos aí uns 8 anos com o Bib Fortuna tomando conta. Então as pessoas não tinham muita noção desse tempo e pouco foi explicado. Dessa vez, o 8D8, o robô, explica que teve uma questão de alinhamento com certas famílias para domínios de áreas de Mos Espa, o que deixou o Bib Fortuna mais na mão das famílias que ele comandava do que o contrário. Logo em seguida a gente tem uma requisição ao Daimyo de Mos Espa, que é o Boba Fett, pelo Lothar Peel, né? O Lothar Peel, que é interpretado por esse ator, você já deve ter visto ele em Como Enlouquecer Seu Chefe, em Star Trek e até mesmo em Brooklyn Nine-Nine, onde ele faz o pai do Charles Boyle. E ele vem pedir ajuda do Daimyo porque estão roubando a água dele, né? Uma gangue que está infestando as ruas de Mos Espa. E aí o Boba Fett, ele vai ajudar esse pedido, ele como Daimyo tem que resolver os problemas da cidade. Só que quando ele encontra a gangue de motos, né, que ali parece os Power Rangers, cada um de uma cor, eles são modificados, eles são modders, digamos assim. O que é uma referência a algo do passado e a algo do futuro. Algo do passado é essa cultura de mods, de modificação de motos, né? Essas Vespas, né? Essas motos mais antigas, vintage, em que você coloca, né, vários retrovisores, vários negocinhos ali que parece um negócio meio steampunk, digamos assim. E as modificações corporais, que são algo muito presente em obras cyberpunk. O próprio jogo Cyberpunk 2077, a gente tem obras em quadrinhos como o Transmetropolitan, que trabalha essa questão de modificações corporais para você colocar partes mecânicas que aprimoram os sentidos e tudo mais. Fica um pouco fora de tom para uma série que é muito mais máfia e western, né? Por exemplo, se fosse em Coruscant, que era a antiga capital da galáxia, que era uma cidade muito mais tecnológica, talvez não ficasse tão à toa. Mas eu entendo que Star Wars é um universo que tem ao mesmo tempo esses planetas pouco desenvolvidos e que muito mais parecem um Velho Oeste, assim como você tem planetas mega desenvolvidos como Alderaan, como Coruscant, que tem mais essa cultura cyberpunk, digamos assim. Essa gangue revela pro Boba Fett que, na verdade, os preços estão sendo irreais para a população consumir água, né? E aí a gente tem a relação do Lothar Peel com os fazendeiros de umidade. Você deve lembrar do termo fazendeiro de umidade lá de Uma Nova Esperança, porque era o que os tios do Luke faziam, né? Eles vão coletando a umidade do ar e do solo para conseguir produzir água e repassar, provavelmente para pessoas como o Lothar Peel, que são quem revende ela para as pessoas em geral de Tatooine. E ele contrata a gangue como ajudante dele, né? Como segurança, digamos assim, o que vem sendo bem prático quando o nosso querido Black Coruscant, como apelidamos ele da última vez, vem atacar o Boba Fett na calada da noite tentando matar ele. Aí é um quebra-pau danado, tem que ser umas 5 pessoas para parar um Wookiee de 3 metros de altura, né, que é um bicho muito forte, e eles prendem ele no antigo lar do Rancor usando o mesmo alçapão que eles fizeram com o assassino no episódio passado. E aí entra um negócio interessante que é, os gêmeos Hutt vêm pedir desculpas e falar pro Boba Fett sair da cidade, do planeta, porque já tá prometido para outra organização criminosa, outro sindicato. O que é muito curioso, porque o Jabba tinha um poder muito grande em Tatooine, né, não só em Mos Espa. Ele era o mais poderoso da família Hutt. Então isso pode mostrar que a família Hutt tá meio que também enfraquecendo depois da morte do Jabba, né, já que eles falam que eles vão voltar pra Ruta, que é o planeta natal deles. A gente fica aí perguntando se os Pikes são tão poderosos ou se os Hutt que enfraqueceram depois da morte do Jabba. Mas antes de ir embora, eles deixam como presente um pedido de desculpas por terem tentado matar, né? Afinal é normal, você tenta matar alguém, depois você dá um presente, né? Tipo Natal em família. Mas aí você tem o Rancor, um Rancor um pouco menor, que é aquele mesmo bicho que o Jabba tenta matar o Luke no Retorno de Jedi, e ele vem acompanhado do Danny Trejo, até porque esse episódio é dirigido pelo Robert Rodrigues, a gente sabe que eles gostam de trabalhar em várias obras, junto vários filmes que eles já fizeram juntos aí, Machete, Balada do Pistoleiro, Mariachi, Pequenos Espiões, enfim, não faltam obras que os dois trabalharam juntos. E o Danny Trejo ensinando o Boba Fett sobre o Rancor, ele mostra que é uma criatura desenvolvida em questão de sentimentos, né? O que explica lá quando o Luke mata o Rancor, o cuidador dele fica arrasado. Então, provavelmente quem cuida do bicho tem uma ligação emocional com ele. E é o que o Boba Fett quer fazer montando um Rancor, né? E aí ele torna canônico
algo que só existia no Legends, que são as bruxas de Dathomir que eles citam, porque elas cavalgam rancores. E ele fala que já andou sob criaturas maiores do que um rancor. Aí já entra uma outra parada do canônico, que isso pode ser um aceno pro infame especial de Natal de Star Wars, né, que foi ao ar entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca, e é a primeira aparição do Boba Fett. Ele aparece no especial de Natal, e na animação que tem durante o especial de Natal, ele monta um Ictiodonte, que é um bicho muito maior do que um rancor, né? Tem isso aí. Pode ser só uma piadinha, ou será que o livro de Boba Fett transformou o especial de Natal de Star Wars em algo canônico? Só o tempo dirá. E a gente tem o final do episódio com uma perseguição de moto, que é a parte mais fraca do episódio. Parece o episódio dos Trapalhões, sabe? Os caras perseguindo o outro, parece que eles estão a 20 km por hora, aquele filme do Leslie Nielsen, Corra que a polícia vem aí, o filme de besterol em geral, que sempre parece que tem alguma coisa mega importante acontecendo, mas os caras estão em câmera lenta, sabe? E serviu para encher de referência. A gente tem um robô do mesmo modelo do C-3PO, um robô do mesmo modelo do R2-D2 passando, e a melhor referência disso aí, na verdade, é uma hora que um dos motoqueiros passa por um quadro do Jabba, que é uma referência à obra do Ralph McQuarrie, que foi o cara que fez as artes conceituais dos filmes de Star Wars, que baseou todo o cenário. E essa cena em específico é uma arte dele, da cena do Luke conversando com o Jabba. A única coisa que eles fizeram ali foi tirar da pintura o Luke, porque seria meio estranho, né? Alguém pintar o momento do Jabba em que ele é morto. Então tá ali aquela pintura que foi usada para basear o filme, sendo usado novamente. E a gente encerra esse episódio mais fraquinho da temporada até aqui, mas a gente vai encaminhando para um lado muito mais máfia do que aquele lado dança com lobos que tava no flashback, até porque o povo da areia foi dizimado aí pelos Pikes, né, que se ajeitaram ali com os motoqueiros que o Boba Fett atacou no episódio passado. Então pode ser que o Boba Fett queira usar o novo poder dele como Daimyo para se vingar dos Pike e dos motoqueiros. Eu acho que a partir de agora a gente vai ter cada vez menos flashbacks e mais essa trama de máfia, de poder andando, até porque a gente vê nos trailers tem a reunião com os Trandoshianos, com os Squalish e uma série de coisas. Então fico no aguardo pro próximo episódio de Boba Fett. Lembrando que estamos aqui toda sexta-feira falando episódio a episódio. Então deixa o comentário, compartilha com todos os seus amigos, ativa o sininho, assina o canal e até a próxima.